Prezadíssimo telespectador, começa agora mais uma edição do Jornal do Engenheiro na TV. Estamos no momento da entrevista e o tema deste bate-papo é telecomunicações. Tem acontecido muitas coisas nesse setor e a gente quer atualizar esses fatos e dizer como é que eles afetam o nosso dia a dia. Para conversar conosco, estamos recebendo um militante desta área em prol aí dos direitos dos usuários, né, do serviço de telecomunicações, que é o Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC. Sérgio, prazer recebê-lo aqui, viu? Tudo bom, Fábio? Prazer é meu. Antes de mais nada, Sérgio, o que é o setor de telecomunicações e quais os serviços que ele engloba? Olha, o setor de telecomunicações é um setor bem antigo, né? Ele cuidava exclusivamente da telefonia e com a emergência da internet, das redes telemáticas, de dados, ele passou a ser uma infraestrutura fundamental para aquilo que a gente usa hoje de telefones celulares, tablets, e principalmente a internet. A internet tem crescido o seu uso muito, principalmente por causa de redes Wi-Fi, né, e o acesso a aparelhos móveis. Há uma certa confusão que as pessoas falam, não, a internet está sendo acessada só pelos celulares, ou principalmente, mas as pessoas usam o celular para acessar uma rede Wi-Fi que tem uma conexão fixa. Né? Porque o custo do celular, da telecomunicação em geral no Brasil é muito alto. Então o que é o setor de teles? É o setor que faz as conexões hoje e a maior parte das comunicações estão sendo feitas por dados, né? por pacotes de dados, a imagem é transformada em pacote de dados, o som é transformado em pacote de dados, e é transferido como se fosse uma página da web, transformado em bits, e os bits em sinais luminosos e transferidos pelas redes dessas operadoras de telecomunicação. Perfeito. Uhum. Bom, então a questão do serviço de telefonia, internet, TV a cabo, tudo isso compõe o setor de telecomunicações. Uhum. E algo curioso até da gente ressaltar é que a gente, quando fala, por exemplo, em televisão, a gente pensa na mídia tradicional, que é a TV aberta, a radiodifusão, só que o mercado de telecomunicação hoje, ele é muito mais forte economicamente que até o de radiodifusão, não tenha dúvida, só para você ter uma ideia, só o que uma empresa de telecom fatura no estado de São Paulo é mais do que o faturamento da Rede Globo. É simples. Então, na verdade, o faturamento de todos os radiodifusores juntos, das televisões e rádios juntas, deve ser menos de 20% do faturamento do setor de telecom. Então é um faturamento gigantesco, é um segmento importante do produto interno bruto brasileiro, do setor de serviços. Perfeito. Então é um setor oligopolizado, ele tem milhares de pequenas empresas, milhares não, centenas de pequenas empresas prestadoras de serviços de telecom, né? Mas as grandes empresas são pouquíssimas, é um oligopólio, né? E é mundial, uma compra a outra e são parte de ramos filiais de grandes corporações mundiais. Ou seja, um poderio econômico aí que, forte, quando contrariado, lógico, vai atuar contra aquilo que desafia os seus interesses. E um desafiador de interesse foi o Marco Civil da Internet. Sim. Eu queria que você falasse do momento atual dele, porque ele recentemente foi regulamentado e temia-se alguns retrocessos. Eu queria que você analisasse se houve esses retrocessos ou não. Na verdade, vamos colocar o seguinte, o Marco Civil, ele é uma lei que tem esse nome, Marco Civil, esse apelido, porque ele não é um marco criminal. Ele é uma lei, quase que uma constituição do uso da internet no Brasil. É uma lei de direitos e deveres. Sem dúvida nenhuma, a violação de alguns direitos tem que ser considerados crime, né? Como, por exemplo, invadir o computador e tal. Tudo bem. Agora, o Marco Civil, ele estabelece que
a neutralidade da rede tem que existir, a privacidade e a liberdade de expressão e de criação, né? É uma lei principiológica. E ela foi regulamentada nos últimos dias aí por um decreto da presidenta Dilma, de uma maneira razoável, muito bom, na verdade, dentro das possibilidades. É que o Marco Civil ele foi construído colaborativamente. O governo, ao invés de chamar só os tecnocratas e mandar fazer um projeto de lei, ele abriu uma proposta numa plataforma colaborativa, recebeu em 2 rodadas 2.500 contribuições e aí ele sistematizou e mandou para o Congresso Nacional. Quando chegou no Congresso Nacional, tem coisas ruins no Marco Civil. Mas o Marco Civil, apesar dessas coisas ruins em relação à privacidade principalmente, é a lei mais avançada do mundo. Não é à toa que o criador, os principais criadores de componentes essenciais da internet, como o protocolo TCP, o Windsurf, ou como o HTTP, a web, como o Tim Berners-Lee, eles vieram aqui no ato de, vamos dizer assim, homologação ali pela presidente de sanção, melhor dizendo, do Marco Civil. Porque o Marco Civil é considerado em todo o planeta a lei mais avançada do mundo. Ela foi na contramão daquelas medidas que os Estados Unidos queriam impor no mundo inteiro, de controle civil, político, cultural. E o Marco Civil diz não. O cidadão tem direito de usar a internet com privacidade e com liberdade. E para que isso possa ocorrer, quem controla os cabos por onde passa a internet tem que ser neutro em relação aos conteúdos, ao uso das aplicações. Daí o termo neutralidade da rede, que as operadoras de telecom não querem em hipótese alguma no mundo inteiro, porque elas perceberam que elas têm uma infraestrutura, que elas já ganham muito dinheiro com isso, mas elas querem ganhar mais. Então elas querem ganhar como? Além delas cobrarem por velocidades diferenciadas, elas querem que a gente também pague por tipo de aplicação, ou seja, se eu usar vídeo, eu tenho que pagar mais caro que se eu usar e-mail. Então ela quer fazer aqueles pacotes, tipo pacotes de TV a cabo, por isso que alguns pesquisadores falam que as operadoras de telecom querem transformar a internet numa grande rede de TV a cabo. Então, para a sociedade, isso não interessa, isso elevaria o custo das comunicações, criaria um filtro assim, abominável. Porque, veja, hoje, se eu criar a internet 3D, que não existe, e ela funcionar, eu posso testar esse protocolo novo, essa tecnologia nova, e se funcionar, todo mundo vai usar. Agora imagine se cada tipo de aplicação eu tiver que ter um pacote específico. Na hora que vem um pacote novo, a operadora de telecom vai bloquear. Então ela vai controlar a criatividade tecnológica, a inventividade, que seria um dos piores resultados da quebra de neutralidade. Então o Marco Civil tem uma certa de proteção. O que eles estão interpretando? Que quem tem que guardar logs de conexão são todos os provedores de acesso. E não é verdade. Lá no Marco Civil está escrito, são os administradores de sistemas autônomos. E tem uma definição de administração de sistema autônomo, uma definição técnica, mas ela está na lei. São as corporações que têm grandes blocos de IPs no seu controle. Tem uma política própria de entrega de blocos de IPs para os seus usuários. Ou seja, não são todos. Não, por exemplo, para explicar, tem empresas com 20 funcionários ou com 80 funcionários que dão e-mail para os seus funcionários. Elas não têm que guardar log de ninguém. A minha universidade, ela não é uma administradora de sistema autônomo. Ela dá e-mail para 6.000 caras. Ela não tem que guardar log. Quem tem que guardar log é o administrador de sistema autônomo que oferece IP para ela. Então veja, isso está sendo mal interpretado. E alguns interpretam que tem que guardar conteúdo. O Marco Civil não diz que tem que guardar conteúdo nenhum. Por isso que a decisão do juiz sobre o WhatsApp é completamente equivocada. Nenhuma empresa tem que armazenar conteúdo, não.
Isso é incorreto. Tem que armazenar o log de conexão, no caso dos administradores de sistema autônomo, e no caso dos sites comerciais, aplicações, tem que guardar os IPs de quem os acessou. Então, peraí, e o que você escreveu e tal? Não, isso não é obrigatório, não está escrito em lugar nenhum. Então, isso, na verdade, ainda bem que é assim, né? E agora eu estou assustado porque o Marco Civil, apesar de ter esses problemas, eu, por exemplo, sou radicalmente contra guardar logs. Vou explicar por quê. Porque hoje, com as técnicas que temos à disposição das agências de segurança, elas podem, inclusive, nos vigiar sem a gente saber, sem ter necessidade de ficar guardando esse monte de dados. Quando se acumula dados guardados, você vulnerabiliza as pessoas. Hoje tem um enorme mercado de dados aí, e eu até fui em uma audiência pública e falei, quem mais invade a máquina dos cidadãos não são os crackers, são os bancos, são as empresas que põem cookies para acompanhar a nossa navegação. E na verdade a gente tinha que... o maior problema de segurança na internet, sabe qual é? É a privacidade do cidadão. Então é isso que tem que ser protegido. Nós estamos conversando sobre telecomunicações e sobre como essa política afeta a nossa vida. A gente volta no próximo bloco com mais assuntos. A Federação Nacional dos Engenheiros defende a formação de uma ampla coalizão unindo os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica. A proposta é que essa aliança, chamada Engenharia Unida, possa oferecer saídas às dificuldades enfrentadas pelo país na atualidade e contribuir com o permanente avanço no futuro. O movimento Engenharia Unida foi lançado durante a cerimônia de posse da diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros, dia 28 de março, em São Paulo. Nós estamos passando por um processo muito rico. Então não é o momento de ficar paralisado. Não é o momento de ficar esperando um dia a crise acabar. Nós temos que partir para duas ações. Uma reflexão forte, internamente, da Engenharia Unida, e partir também para ações propositivas. Há uma discussão política forte, mas há também situações em que você pode agregar forças para mudar. A Engenharia Unida é um projeto que nasce na busca de unir todas as entidades de classe para juntos discutirmos o projeto para que possa desenvolver os estados brasileiros, visando sempre o bem-estar da sociedade. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, falando sobre telecomunicações, e no primeiro bloco nós encerramos falando sobre a parte de privacidade, segurança na rede, mas eu quero ainda continuar nesse fio de meada pelo seguinte: nós tivemos recentemente algumas decisões que bloquearam o aplicativo WhatsApp, e a alegação da justiça era de que crimes estavam sendo praticados e esse aplicativo era usado para o combinar do crime, né? Eles se articulavam por meio desse aplicativo. Você já, no bloco anterior, já me falou que não concorda com esse tipo de proibição. O que o Marco Civil diz a respeito disso? Ele então proibiria esse bloqueio do WhatsApp? Não, ele diz assim, que tem um artigo lá a respeito de entrega de dados de conexão, principalmente, que ele diz que a empresa tem que colaborar. Tem que colaborar, está escrito assim, dentro das suas condições técnicas. E o que eles pediram, olha que curioso, os criminosos estão presos. A gente não sabe exatamente porque está em sigilo de justiça. O juiz pede um dado e ele quer que eu não posso avaliar o que ele está pedindo. Aí ele diz, não, o que eu estou pedindo é fundamental, mas os caras estão presos. Não é fundamental, certamente. Existem várias outras provas. E o que ele quer é que o WhatsApp entregue conversas das pessoas para o judiciário. Ora, se ele tem as conversas, o WhatsApp tem que entregar. O problema é que o WhatsApp não tem essas conversas, né? Provavelmente não tem, porque é um absurdo você ficar armazenando essas coisas.
E é mais absurdo ainda o Estado falar que ele tem que ter uma guarda, equivale a que as operadoras de telecom, no caso da telefonia, armazenem todas as conversas telefônicas das pessoas. Não. O que acaba ocorrendo é que quando a polícia desconfia de alguém, ela coloca um grampo. E aí, em real time, ela acompanha. É isso. O WhatsApp poderia ser feito isso? Tecnicamente é possível? Agora ele pode fazer. Sim, pode fazer. Em tempo real? Em tempo real, a polícia pode ir tentar, vamos dizer assim, decifrar o que o WhatsApp fez agora no mundo inteiro, que é criptografia ponto a ponto. Então, na verdade, ele tem que pegar o celular das pessoas e provavelmente ele tem o celular dos criminosos, é gozado isso, ele tem o celular e que é o WhatsApp. Quer dizer, o celular dos criminosos ou das pessoas vão ter, na verdade, as mensagens ali, armazenadas, não criptadas. Porque o WhatsApp faz assim. Agora, quando alguém troca mensagem, essa mensagem que passa, inclusive, pelos seus servidores está encriptada. E ele não tem uma senha que decifre essa mensagem. Ela é feita em cada ponto dos comunicadores. Ela fica ilegível. Fica ilegível, fica cifrada. Então, mas, veja bem, essa técnica, não me importa o WhatsApp em si, é uma empresa que tem que colaborar com a justiça, é óbvio. Não é essa a minha questão é outra. É uma questão assim, ninguém é obrigado a falar tudo que pensa para o Estado, nem para um juiz, não é obrigado. A gente tem liberdades na nossa democracia que são consideradas fundamentais. Uma delas é a liberdade, inclusive, de se defender. Ninguém, hipótese alguma, precisa ficar organizando tudo o que faz para um dia, se um juiz quiser, entregar. Não é correto isso. Isso é uma sociedade totalitária. Então eu queria dizer o seguinte, você pode ou não usar na sua casa criptografia nos seus dados. Você pode ou não encriptar o seu computador. Tem gente agora no Ministério Público falando que não pode, que tem que ter o Estado a possibilidade de olhar tudo, absolutamente tudo. Veja, eu não concordo. Eu acho que tem limites. E outra coisa, o Estado, para agir, ele tem outros recursos, ele tem outras pistas. Repare numa situação similar. Para andar na rua, nós não precisamos andar com a nossa identificação. Apesar que tem um filósofo uma vez, o Jeremy Bentham, autor de um texto chamado Panóptico, ele chegou a propor que as pessoas andassem identificadas para facilitar o trabalho do guardião da lei. Agora, veja bem, seria um absurdo, porque o criminoso que precisa cometer, ou que quer cometer o crime, iria cometer o crime, e o cidadão comum ia ficar vulnerável para, inclusive, o criminoso chantageá-lo, uma vez que ele estaria com seus dados expostos nas ruas. Então, a rua acontece delitos, crimes, problemas, e nem por isso a gente tem que ter um controle totalitário sobre elas. Por isso que era necessário que essas pessoas pensassem a internet como uma rua, mas é um pouco pior que a rua, porque tudo que você faz na internet deixa rastro, e na rua não. Então, ao invés de violar o direito de todos para recuperar o direito violado de uns poucos, talvez seja melhor melhorar os métodos de ação, de investigação na rede, e não violar prevenção, né? Prevenção. Por exemplo, não sei se vários empresários usam o WhatsApp para falar com os seus empregados, para falar com os seus vendedores, porque facilitou, é mais barato do que ter aqueles rádios. Muitas famílias que têm um parente doente se comunicam em grupos do WhatsApp, em grupos do Telegram, e o juiz mandou suspender isso, violando o direito de toda uma sociedade para, segundo ele, resgatar provas para recuperar o direito violado feito por alguns. Quer dizer, é um descabimento sem nenhuma condição de aceitar. Sérgio, muito obrigado. Obrigado. Viu? Lembrando que é um mote muito especial para a Engenharia Unida, em torno da Federação Nacional dos Engenheiros,
o tema internet pública, que é aí a promoção do acesso à internet total e restrito nos lugares públicos para que cada vez mais cidadãos possam ter acesso a essa rede que faz com que a gente tenha conhecimento, diversão, acesso a muitos direitos. Hoje você faz entrada em documentos, em todos os lugares, até em clínicas médicas por meio da internet. Então não podemos deixar que pessoas fiquem à margem dessa realidade. Isso seria um crime tremendo. E é uma defesa do Sindicato dos Engenheiros. Você pode continuar acompanhando este telejornal porque vai ter acesso a mais conteúdos relacionados à engenharia, inovação e o desenvolvimento. Um forte abraço e até breve!